3 questõezinhas básicas para você parar, pensar e refletir comigo. Em que áreas da sua vida você sente que seus limites estão sendo ultrapassados? Na relação com quem? Na relação com seus filhos? Na relação com seu marido? Na relação com aqueles com quem você convive profissionalmente? Depois, como você pode comunicar isso ao outro de forma fidedigna, respeitosa e até amorosa? Você já parou para fazer isso? Ou você ainda tem aqueles rompantes, aqueles comportamentos onde você vai acumulando, 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 vai sentindo, vai se machucando e de repente a bomba explode. E aí o conflito se arma. E aí a dor vem. Você já parou e já tentou resolver esse conflito, esse enredo, esse cenário frente ao amor e não à dor? Depois, o que você ganharia na sua vida hoje se você aprendesse a estabelecer limites? Quais são os ganhos que você teria? Quais são as vantagens que você passaria a absorver na sua vida? Quais são, na verdade, qual é a grande consequência de uma tomada de decisão mais assertiva que você vai trazer para você, que vai afetar o outro, mas que vai te proporcionar uma vida de mais prazer, bem-estar, leveza e calmaria. Então, essa introdução toda foi feita para que você pudesse pensar, para que você pudesse olhar para você, porque eu tenho certeza que toda mulher hoje que vive a era da hipermodernidade, toda mulher que está equilibrando diversos papéis e cenários, toda mulher que ainda está em construção de uma vida com mais significado e propósito, toda mulher que ainda não conseguiu se fortalecer emocionalmente, ela passa sim por essas dores e por essas mazelas. Então, a inspiração que eu trago para hoje, toda essa introdução, foi porque eu quero trazer uma técnica, eu quero contar rapidamente, não numa live de 40 minutos, a gente dá um mergulho na CNV, na comunicação não violenta, desenvolvida por Marshall Rosenberg, em 2006. O livro Comunicação Não Violenta, de Rosenberg, é de 2006. E ele nos traz uma metodologia onde a gente, através de uma tríade que conecta empatia, escuta ativa e expressão das nossas necessidades, repetindo, empatia, escuta ativa e expressão das nossas necessidades, o Dr. Marshall Rosenberg, ele consegue estabelecer um processo onde a gente começa a se posicionar de forma amorosa e também, a partir daí, estabelecer limites. Vejam que bacana. E de que vale essa metodologia? É o único slide que eu vou trazer que é mais técnico-científico. O restante a gente vai trabalhar num case, numa história. A primeira coisa que a gente precisa fazer, parar e olhar, segundo o Dr. Marshall, é de que você precisa observar. O primeiro item é observação. Observe os fatos, não julgue quem está à sua volta. Se você conseguir, saia daquele cenário e olhe de fora, como um agente externo, frente àquele enredo e àquela situação. Observe. Depois ele vai dizer que é importante que você reconheça os sentimentos e as emoções que envolvem aquele cenário, seu e do outro. Você observou, você conseguiu entender as emoções, as suas você reconhece. E para você entender a do outro, da outra, você precisa necessariamente ser empático. Depois, você vai entender e buscar a necessidade. Quais são as necessidades que estão aqui, intrínsecas, subjacentes, latentes, dentro de nós? E um esforço maior. Você consegue, empaticamente, também olhar e entender a necessidade do outro? E por último, pedido. Fazer pedidos a partir deste enredo é essencial, desde que seja de forma clara, amorosa e sem
exigência, sem exigir nada. Então, observação, sentimentos, necessidade e pedido. E o que isso traz para a gente? Um exemplo. Você tem uma relação uma situação de casal, onde a mulher diz para o marido: você nunca presta atenção em mim. Esse discurso, essa fala, é uma fala sem a conexão com a metodologia da CNV, sem observar, sem sentir, sem entender a necessidade e sem fazer o pedido. Vamos transformar essa fala, essa frase de você nunca presta atenção em mim por quando você olha para o celular enquanto eu falo, eu me sinto ignorada porque valorizo muito a nossa conexão. Poderíamos combinar momentos para conversarmos, então, sem distrações? A gente tem observação, a gente tem sentimento, a gente tem necessidade e a gente tem o pedido. Certo? Não é? Muito bem. E para a gente falar sobre isso de uma forma mais conectada com a gente, com o nosso dia a dia, com quem somos, eu vou trazer uma história para vocês. Eu vou trazer a história da Clara. A Clara é uma personagem fictícia, é uma personagem que foi criada para a gente justamente ilustrar e conseguir aplicar essa técnica no nosso dia a dia. Observação, sentimento, necessidade e pedido. Então, vamos falar um pouco sobre uma jornada de redescoberta, não só de necessidades e emoções, como também de limites. Vamos falar sobre a Clara? A Clara, ela tinha 42 anos e vivia como muitas mulheres, como nós, como mulheres da nossa idade. Ela dividia-se entre trabalho, casa, filhos adolescentes, casamento e todas as demandas de sua família. À primeira vista, quando você olha para Clara, tudo parece estar em ordem, mas por dentro ela sentia uma imensa exaustão. A exaustão na vida de Clara era constante. Como ela vivia sem estabelecer limites? Clara, então, era conhecida como a mulher que sempre ajudava. No trabalho, era a primeira a assumir demandas e projetos extras, mesmo sabendo que não teria tempo para executar. Em casa, Clara atendia a todos os pedidos da família, muitas das vezes sacrificando as suas próprias vontades e até noites de descanso. No trabalho, quando o chefe chamava a Clara para reuniões fora do horário, Clara sempre dizia sim, mesmo sabendo que isso significaria perder o jantar, a escola, a presença na vida dos filhos. Com os filhos, muitas das vezes, eles pediam ajuda de última hora para tarefas escolares ou queriam que ela os levasse a compromissos sociais no mesmo instante, tudo junto e misturado. Clara sempre dizia: ok, sim, eu dou um jeito, eu faço, eu me viro. Com o marido, frequentemente fazia planos, tomava decisões, absorvia enredos sem consultá-la. E Clara, mesmo contrariada e irritada, apenas sorria e deixava a vida seguir. Seguia o fluxo. E o resultado de tudo isso? Profissionalmente, emocionalmente, com seus filhos, com seu marido, Clara estava emocionalmente esgotada, sem tempo para si mesma, e começava então a despertar dentro dela diversas emoções negativas, como a raiva, a frustração, como a irritabilidade, a tristeza, a mágoa, e ela sempre vivia silenciando estas emoções ao seu redor. Mas um dia ela parou e, vivendo o ápice da dor, da frustração, da vergonha, do cansaço e da exaustão, Clara perguntou: por que ninguém percebe que eu também preciso de ajuda? Por que ninguém olha para mim nesse momento? E um dia, durante uma conversa com uma amiga, uma mulher também 40 a mais, Clara desabafou: eu não aguento mais. Eu sinto que vivo para os outros e ninguém vive para mim. A amiga, percebendo a dor
e a profundidade, a exaustão, a frustração, a tristeza de Clara, sugeriu então que ela retomasse o olhar e buscasse, através da CNV, por exemplo, que ela buscasse a resolução e encontrasse alternativas de começar a se posicionar e estabelecer limites em sua vida. E aí ela relutou, ela resistiu, ela achou que não fazia sentido, que talvez fosse balela, mas ela começou a ler o livro, começou a ler todo e conhecer todas as técnicas do Dr. Marshall, de Marshall Rosenberg, e aos poucos, gradativamente, Clara começa a mudar e começa a se comportar diferente. Mas antes de se comportar diferente, Clara começa a sentir diferente. Ela aprendeu que dizer sim para tudo e todos era como que um grande processo de dizer não o tempo todo para si mesma. Então, a CNV, a comunicação não violenta, mostrou a Clara que ela poderia se expressar de uma maneira mais construtiva, mais empática, mais respeitosa, e a partir daí fazer valer seus desejos, impor limites e não ferir as suas relações. E como é que ela passou a viver essa vida depois desta mudança, destes limites impostos? Vamos ver aqui alguns exemplos? E eis que agora surge a cereja do bolo. Clara começou a aplicar os ensinamentos do Dr. Marshall em pequenas situações e os resultados passaram a ser transformadores. Primeiro no trabalho. Quando o chefe pedia uma tarefa impossível, Clara respirava fundo e respondia: Olha, eu agradeço demais pela sua confiança no meu trabalho. No entanto, minha carga atual já está sem limite. Eu não consigo entregar esse projeto com a qualidade que você espera. Podemos redistribuir as demandas, as tarefas, ou até, não sei, negociar os prazos? Para sua surpresa, o chefe não apenas aceitava, mas também a elogiava pelo esclarecimento.